em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor Deus, estar neste lugar de oração, de adoração, nesta casa do Senhor, Pai, neste templo edificado para louvor da Tua glória. Como é bom nos encontrar com os nossos irmãos e juntos, ó Deus, celebrar o Teu santo e bendito nome. Porque não existe outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo e de todos. Por isso nós cultuamos o Senhor nessa noite e celebramos o Teu santo e bendito nome. Nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Teu Filho Jesus Cristo prometeu que enviaria o Teu Espírito Santo e Ele nos guiaria na verdade. Nós cremos que o Senhor cumprirá esta palavra em nosso meio nessa noite, através do Teu Espírito Santo, que nos conduzirá a compreender as Escrituras Sagradas e abençoando as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Pai amado, repreende toda obra do maligno, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que a graça do Senhor seja abundante em nosso meio, em nossas vidas. E receba, Senhor Deus, desde já a nossa gratidão, porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela produz o fruto para o qual foi designada. Por isso, ó Deus, nós oramos e descansamos no Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que me chama muita atenção. A minha Bíblia aqui nesse texto está cheia de anotações, de rabiscos. É um texto muito importante para a igreja, principalmente nesses dias. Nós cantamos esse hino, esse último hino, que tem uma menção do hino 484, Cantor Cristão: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, tenho de Jesus saudade. É um hino muito lindo, que eu cantava quando era criança, na igreja cantava muito esse hino, o pastor Renê gostava desse hino. Nós estamos vivendo no Brasil
com relação à volta de Jesus, os tempos escatológicos, um período de apostasia. Embora as igrejas estão lotadas, tanto as evangélicas como as católicas, mas nós estamos vivendo um tempo de apostasia. A igreja, nessa era escatológica, em algum lugar, ou ela está enfrentando apostasia, ou a igreja está enfrentando perseguição, ou a igreja está enfrentando guerras. No Brasil, hoje, nós passamos por apostasia. Houve um tempo que nós éramos perseguidos. Na década de 70 para trás, até um período da década de 80, nós éramos perseguidos. Meu pai, que se converteu em 67, justamente na época no período que a Igreja Batista Central foi organizada, e ele foi praticamente cortado da comunhão da família, dos seus irmãos. Eram 11 irmãos, e por conta dele ter sido o primeiro que se converteu a Cristo, eles o abandonaram. Hoje, dificilmente isso ocorre, mas enfrentamos a apostasia. E esse texto é muito importante, porque ele pode nos ajudar nesse momento em que a igreja enfrenta. A Bíblia diz aqui que Jesus começou a falar sobre as suas ovelhas, sobre o ladrão, e a coisa foi caminhando aqui, e eles não entenderam nada. Quem são eles que não entenderam nada? São os fariseus que perseguiram o cego, que não podia entrar na sinagoga porque era mendigo. Geralmente os mendigos, eles não entram nas igrejas, eles ficam fora da igreja. Aqui não é um lugar muito próprio para mendigo, né? Então a gente deixa eles de fora. E o cego estava lá provavelmente mendicando, né, na porta da sinagoga, quando Jesus passou e curou o cego. E a vida do cego estava tranquila até ser curado. Depois que ele foi curado, irmão, a vida dele complicou, o trem ficou feio para o lado dele. Quase lincharam o cego. Parece até que foi o cego que deu a facada no Bolsonaro. O cego penou, meus irmãos. E ele foi perseguido por todo mundo e abandonado até pelos pais dele. E aí Jesus, depois que o cego foi perseguido pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que o conheciam, depois ele foi perseguido pelo pessoal da igreja, os irmãos lá, os líderes da igreja batista, né? Vou trazer para nós aqui, porque a gente não está podendo falar muito dos outros, não. E depois que ele foi abandonado pelos seus próprios pais, que temendo o pessoal da igreja, disse: ele tem idade, responda por si mesmo. Nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, quem curou, pergunte para ele, isso não é problema nosso. E aí os líderes da igreja começaram a discutir com o cego, e aquele cego, agora ex-cego, que era mendigo, analfabeto, começa a discutir com os doutores, e ele, com uma sabedoria que só pode ser explicada pelo Espírito Santo, ele consegue deixar os doutores perturbados. E aí a coisa vai ficando feia, eles abandonam o cego, expulsam o cego da sua convivência, e o cego fica ali, coitado, sozinho, abandonado. E Jesus, que não abandona ninguém e não abandona os seus, vai ao encontro do cego. Você sabe quem é o Filho do Homem, quem é o Messias? E o cego olhou para Jesus e disse: quem é ele, Senhor? Jesus olhou para o cego e disse: sou eu que falo contigo. E aquele cego que, quando Jesus o curou, e as primeiras pessoas que perguntaram: quem te curou? Ele disse: foi um homem. Depois, quando o pessoal da sinagoga deu um arroxo nele, e ele disse que era um profeta, ele já disse que era um profeta. E de repente ele
ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos, cai diante de Jesus e adora Jesus. E aí os fariseus chegaram ali, e Jesus estava conversando com eles, com o cego, os fariseus escutando a conversa, e Jesus então propõe esta parábola, porque Jesus disse: olha, tem gente que é mais cego do que você foi. E aí os fariseus perguntam: de quem o senhor está falando? E aí Jesus propõe essa parábola. E esta parábola, Jesus traz aqui algumas metáforas que a gente precisa gravar bem no nosso coração, irmãos. Sobretudo por estarmos vivendo dias de apostasia. Jesus fala do ladrão, Jesus fala do salteador, Jesus fala do estranho, Jesus fala do mercenário e Jesus fala do lobo. O ladrão é aquele que rouba sem violência. Quando você vê, você foi roubado e não sabe nem quem foi que roubou. O salteador é aquele que rouba com violência, que agride. Nós estamos vendo aí na televisão direto as notícias. O estranho é aquele que não tem compromisso com as pessoas e nem com o lugar. Ele é estranho. O mercenário é aquele que age por dinheiro. E o lobo é aquele que mata para satisfazer as suas necessidades. E essas figuras, Jesus diz, essas metáforas, Jesus aplica ao mundo da igreja. Nós, as ovelhas de Jesus, nós estamos vivendo debaixo desse turbilhão de pessoas que querem nos destruir. O ladrão quer nos roubar sem que a gente perceba quem foi. Roubar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão, os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual. O salteador, além de nos roubar, nos machuca. Machuca a nossa alma, machuca o nosso físico. O estranho é aquela pessoa que simplesmente arrebenta com a gente porque ele não tem compromisso com ninguém e nem com o lugar. O mercenário é muito triste. Eu estava lendo 1 Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2, e tem uma frase que me deixou, eu fiquei pensando nessa frase uns 3 dias. O apóstolo Pedro diz assim: e farão comércio de vós. E farão comércio de vós. Meus irmãos e irmãs, nós evangélicos, as nossas igrejas estão repletas de mercenários, pessoas que estão comercializando a nossa fé. Eu me lembro de uma vez, pessoal que grava CD, vai cantar nas igrejas, apareceu um lá em Goiânia, o pastor me ligou: leva ele aí, é uma benção. Eu lembro até hoje do nome do abençoado, Daniel. Graças a Deus esqueci o sobrenome. E o cara chegou na igreja e cantou umas músicas bonitas, irmãos. E eu fui lá e comprei o CD. Quando eu fui ouvir, não tinha nenhuma daquelas músicas que ele cantou no CD. Umas músicas horríveis. E eu fiquei pensando nas irmãs lá da igreja, pobres, que pegaram o pouquinho de dinheiro que elas tinham e compraram aquele CD e foram enganadas. E farão comércio de vós. Eu fiquei pensando nisso esses dias, porque eu cheguei a adoecer essa semana. Quase que eu nem venho aqui hoje, nem fui à igreja hoje de manhã, por conta de umas situações dessas várias que estão acontecendo aí no nosso meio batista. Pessoas
fazendo comércio da nossa fé. E o lobo, que é o que mata para satisfazer suas necessidades, arrasa com famílias, arrasa com igrejas, está nem aí, ele quer resolver o seu problema. E nós vivemos nesse meio, esse é o mundo religioso cristão, onde nós ovelhas vivemos. A nossa caminhada cristã como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, é realizada em meio a perigos e conflitos espirituais. Uma verdadeira batalha por nossos corações e mentes. Lutero escreveu o hino 323 há quase 500 anos atrás, e ele afirma o seguinte, numa das estrofes, ele diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podem assustar, nem somos derrotados. Sabe por quê? Defende-nos Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Nós, irmãos, não podemos com o ladrão, nós não podemos com os salteadores, nós não podemos com o estranho, nós somos inocentes, somos ovelhas. Nós não podemos com o mercenário, e muito menos com o lobo. Sozinhos nós estamos perdidos, mas com Jesus nós estamos protegidos. Jesus advertiu os seus discípulos no Sermão da Montanha, que talvez seja um do que Jesus ensinou, o que mais as pessoas escrevem sobre ele, os teólogos, os biblistas. No Sermão da Montanha, Jesus termina falando: olha, estreito é o caminho, e apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que se acertam com ela. O caminho é estreito, a porta é estreita, e além disso, nesse caminho que a porta é estreita e o caminho é estreito, Jesus fala que tem falsos mestres, falsos profetas e falsos irmãos. Então Jesus avisou, nas parábolas do reino, do capítulo 13 de Mateus, Jesus fala da parábola do joio e do trigo, e ele conta a parábola da rede de arrasto. E nessas duas parábolas, Jesus deixa claro que o joio vai ficar junto com o trigo, e os peixes bons ficarão junto com os peixes ruins, e só no arrebatamento da igreja que vai haver a separação. Ou seja, durante toda a caminhada da igreja, a gente vai viver com esse negócio. Isso não nos abre porta para não disciplinar, porque no capítulo 18, Jesus fala que nós devemos disciplinar os irmãos quando pecam. Disciplinar para a restauração, para a bênção na vida deles. Os apóstolos que escreveram as cartas, quase todas elas foram escritas para consertar problemas que havia nas igrejas, falta de compreensão do evangelho, pessoas inescrupulosas que estavam trabalhando na igreja, heresias que estavam se alastrando no seio da igreja. Paulo escreve aos Romanos, e numa parte ele vai resolver o problema dos judeus. As duas cartas aos Coríntios, nós sabemos que são diversos problemas que o apóstolo Paulo vai consertar ali na igreja. Aos Gálatas, Paulo vai trabalhar a questão dos judaizantes, dos legalistas. Colossenses, já temos ali a influência do gnosticismo. Tessalonicenses, as cartas pastorais. Pedro, eu citei aqui o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. As cartas de João, ele já vai escrever para resolver o problema do docetismo, principalmente a primeira carta. Nas outras ele também menciona pessoas que agiam inescrupulosamente no meio da igreja, e ele ainda dá o nome das pessoas.
mesmo que só no arrebatamento vai separar isso aí, mas a carta de 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo orienta a igreja a exercer a disciplina daqueles pecados notórios que prejudicam a caminhada da igreja. E quando João escreve Apocalipse por ordem de Jesus, Jesus vai mandar, já começa mandando ele escrever para 7 igrejas da Ásia Menor, e ali as igrejas tinham os nicolaítas, ou seja, esses nicolaítas estavam ensinando coisas erradas na igreja. Tinha o pessoal que estava seguindo a doutrina de Balaão, tem o caminho de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina de Balaão. Só Balaão tinha 3 grupos. Numa das igrejas ele fala de Jezabel, o espírito de Jezabel que reinava dentro daquela igreja. E a última igreja, ele vai falar, é uma igreja materialista, uma igreja rica, que com dinheiro resolve tudo. Então ela disse: nós não precisamos de Jesus, temos tudo. Tudo que a gente precisa para ter uma igreja boa, nós já temos, porque nós temos dinheiro. Estamos ricos e não precisamos de nada. Essa igreja é a única que Jesus está de fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus está nessa igreja batendo na porta, pedindo para entrar. Estamos vivendo esses dias, irmãos. Nós não podemos abrir mão de entender qual é o momento em que a igreja evangélica está passando no Brasil, a igreja de Jesus. Um momento de apostasia, uma série de heresias, de ensinos errados e de ideologias que não agradam a Deus, que não fazem parte da agenda de Deus, estão tomando conta da agenda da igreja e desviando as igrejas e os crentes para um rumo que não agrada ao Senhor Jesus. E essas pessoas que conduzem o rebanho do Senhor nessa direção já estão aqui nomeadas por Jesus como o ladrão, o salteador, o estranho, o mercenário, o lobo. Eu me lembro quando eu fui presidente da convenção pela primeira vez, há uns 20 anos atrás, eu estava lá em uma igreja que quis vincular a convenção, e o pastor veio conversar comigo, me convidou para ir na igreja lá, eu fui visitar a igreja, cheguei lá, ele disse: essa igreja aqui vai ser a maior igreja de Goiânia. Aí eu pensei assim, mas qual o sentido disso? Se tem 2 igrejas numa cidade, uma tem que ser maior do que a outra, que não tem jeito de ser tudo igual. E em que o Senhor Jesus vai ser glorificado num negócio desse? Mas tudo bem, né? A gente está visitando, tem que ficar meio surdo. O pastor Pesotti dizia que pastor tem que ser surdo no ouvido, cego de um olho e meio bobo, meio besta. Aí eu dei uma de besta, fiquei ali quieto, preguei lá, a igreja estava cheia, o povo estava alegre. Não foi um mês, irmãos, o pastor me ligou preciso falar com você urgente. Pastor, quando quer falar com a gente urgente, irmão, o negócio não é fácil não, é nó. Aí lá vai eu escutar o colega. Aí ele chegou e falou assim: olha, pastor, estamos enfrentando uma tribulação lá na igreja, está com tanto problema. Eu falei: o que foi? Não, porque os 2 membros mais ricos da igreja saíram, e agora nós estamos numa situação difícil, então eu vim aqui entregar a igreja para a convenção, e tem esse menino aqui que é seminarista. Eu olhei para o rapazinho e falei: coitado, rapaz. Eu te falar, fiquei ouvindo aquele cara, irmãos, e bem, irmãos, eu já sou meio impaciente hoje, você imagina há 20 anos atrás. Eu olhei bem para ele e falei assim: você sabe quem é que corre quando o lobo vem, irmão? Quem? O mercenário. O mercenário é que corre. Agora é hora de você provar para você mesmo que Deus chamou você para o ministério. Porque se você for um pastor daqueles que segue Jesus, você vai enfrentar o lobo. Você não vai correr do lobo. Você não vai botar esse menino aqui nessa fria, não.
E eu não vou levar a convenção a receber essa igreja sua, não, que nem da convenção essa igreja é ainda. Você vai voltar lá e vai cuidar daqueles irmãozinhos lá. Adiantou não, irmão. Adiantou não. E largou, fugiu. Fugiu porque é mercenário. É mercenário. Jesus deixou muito claro para nós o ambiente nosso. Ele não enganou ninguém. Agora, irmãos e irmãs, como é que nós vamos fazer um negócio desse? Como que a gente vai fazer? Só tem um jeito, irmão. Está escrito aqui na Bíblia. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pronto, irmão. Nós precisamos desesperadamente, sempre e novamente, aos pés de Jesus, viver uma vida de comunhão profunda com o Senhor Jesus. Jesus de noite, de tarde, de manhã, Jesus sempre. Não tem outra solução para a igreja, nunca teve outra solução do que uma comunhão profunda com Jesus, porque o campo é minado, o campo é minado. Jesus deixou claro aqui, meus irmãos, que Ele conhece as suas ovelhas, Ele sabe quem somos, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas virtudes, Ele sabe as nossas limitações, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas frustrações. Ele conhece cada milímetro do nosso coração. Jesus nos conhece como ninguém. Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe quem somos nós. Agora nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos viver uma vida de comunhão profunda com Jesus Cristo. Sabe por que eu passei mal, irmãos? Sabe por que eu adoeci? Porque eu, em vez de ter comunhão com Jesus, fiquei indignado com esse pessoal aí, essas figuras enigmáticas. Jesus não mandou a gente ficar indignado com eles. Jesus disse que é para a gente desfrutar dele. Desfrutar da graça dele, da bondade dele, da misericórdia dele, da proteção dele. Ele guarda o seu povo, ele guarda a sua igreja, ele protege, a igreja é dele. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele deu a vida dele pela igreja. No dia da ordenação do pastor Valdeir, meu pai leu um texto. Eu só achei ruim que ele não pregou no texto que ele leu. Atos 20, 28. Que texto, irmão. Aí enquanto ele pregava, ficava viajando, eu fiquei ali naquele texto ali, né? Cuidai de vós e do rebanho do Senhor. Quer dizer, primeiro eu tenho que cuidar de mim, cuidar do povo. Porque esse rebanho, ele é de Deus. A igreja é de Deus. E Ele comprou a igreja. Diz a Bíblia, com o sangue de Jesus. Eu não dou uma unha dos meus filhos por igreja alguma. Eu não dou um dedo de um filho meu por ninguém. E eu sou um nada, um pecador. Agora, o Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, onisciente, onipotente, aquele que reina sempre e eternamente, que é santo, santo, santo,
Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, permitiu que Ele morresse na cruz do Calvário para resgatar a igreja. Essa igreja que Santo Agostinho disse que é a igreja invisível, essa igreja de Jesus, ela está guardada, louvado seja o nome do Senhor. Vai vir ladrão, vai vir salteador, vai vir mercenário, vai vir lobo, vai vir tudo quanto é praga que vocês possam imaginar, mas a igreja vai ser protegida, louvado seja o nome do Senhor. E então, nós precisamos voltar para Jesus e procurar viver uma vida de comunhão com Ele, descansar no Senhor, porque Ele está cuidando, Ele tem cuidado de nós. Então, nesta data tão expressiva, 51 anos de vida, de organização, essa igreja que tem sido guardada por Jesus ao longo da sua história, que já passou diversos vendavais, os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem disso, das dificuldades, das lutas. A Lúcia olhou uma foto do pastor Jesus quando ele foi ordenado, cabelo pretinho, meus irmãos. Isso já tem muitos anos. Ela olhou a foto e falou assim: meu Deus. Eu disse para ela: você tem que ter dó de mim, porque ele pelo menos tem cabelo ainda. Mas a gente tem andado junto e tem conversado muito, e o pastor Jesus tem sido uma bênção para a minha vida e para a minha família. Então a gente sabe do que Deus guardou essa igreja. Quantos ladrões, salteadores, mercenários quiseram apossar, mas o Senhor Jesus protegeu a igreja. Então o caminho, não tem outro caminho, irmão. É aquela velha receita, né? Aquela vitamina BO, Bíblia e oração. A Bíblia diz aqui que as ovelhas têm uma intimidade profunda com Jesus, então elas ouvem a voz dele, elas conhecem a voz de Jesus, elas sabem discernir a palavra de Jesus, elas amam a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então é nessa vida de profunda comunhão com o Senhor, nos alimentando de oração e de Bíblia, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo as orientações do Senhor e obedecendo, porque ouvir sem obedecer não adianta. Obedecendo a ordem, a orientação de Jesus, ainda que ela vá contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias, contra o momento que nós estamos vivendo, mas se é a palavra do Senhor Jesus, então nós vamos obedecer e pronto. Ainda que a gente vai ficar sozinho, como ficou o coitado do cego. Quando ele estava cego, era cheio de gente do lado dele, dando esmola, conversando, perguntando alguma coisa, mas depois que ele foi curado, foi um flagelo a vida do cego. Primeiro os próprios discípulos, quando viram o cego, perguntaram a Jesus: quem pecou? Porque crente só pensa em pecado, tudo na vida dos outros é pecado. Como pode, meus irmãos? Os discípulos, Pedro, Tiago e João no barquinho, e aí Jesus, quem pecou? Tudo é pecado na cabeça de certos crentes, não todos, graças a Deus. O irmão lá da igreja, coitado, um dos crentes mais piedosos que eu já conheci na vida, dono da oficina, o ladrão entrou e levou todas as ferramentas dele, coitado. E ele já estava ficando já de idade, mais para lá do que para cá. Uns irmãos chegavam lá na oficina e falavam assim: você deve ter feito algum pecado. O outro chega, só passou o irmão acusando ele de pecado. Você está debaixo de maldição, deve ser maldição. Não é maldição não, foi o ladrão mesmo que roubou. Aí chegou um irmão da igreja batista tradicional e visitou ele lá e: irmão, eu vim aqui fazer uma visita para você.
o ladrão te roubou. Eu quero ler um texto da Bíblia para você. Abriu lá, leu o Salmo, orou com ele. Aí ele disse que ficou até assustado. O primeiro que fez o que Jesus faria. Aí depois chegou um lá da nossa igreja. Irmão, eu fiquei sabendo que roubaram sua oficina. Como é que você está de dinheiro aí? Eu falei, irmão, o ladrão roubou justamente na hora que eu estou sem grana. Não, eu vou fazer uma vaquinha. Vamos juntar uns irmãos aí, comprar pelo menos o básico para você começar. Graças a Deus, né, irmão? Esses dois aí, um foi ler a Bíblia e orar, e o outro foi dar um din-din. Tirou o jacaré do bolso e ainda juntou mais uns irmãos para ajudar o coitado do irmão lá. Mas a maioria dos crentes ficou acusando o irmão de pecado. O coitado do cego, já não basta ser cego, ainda tem que ser pecador, né? Daqueles pecados bem cabeludo. Ou então os pais dele, né? Maldição hereditária. Jesus, olha, não foi ele nem os pais dele que pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. E Jesus curou o cego, cuspiu no chão, passou lá no olho dele, falou, vai, lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e ficou curado. Mas aí os vizinhos começou, quem te curou? O que aconteceu? Em vez deles fazer uma festa, o cara era cego, irmão, faz festa, ele foi curado. Não, quem foi que curou ele? O problema era esse. Quem foi que te curou? Não sei, foi um homem. Não, mas eu não vi direito. Quando ele passou, cuspiu, não cuspiu? Que isso, é do diabo. Não tem, bem, eu não sei. Ele cuspiu lá, passou no meu olho e tal. Aí eu não conseguia enxergar, via mais ou menos os homens parecendo sombra, ele mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu fui lá, lavei e fiquei curado. Aí chamaram o pessoal da igreja, os líderes lá da sinagoga. Vem cá, da Igreja Batista. Vem cá, irmãos, ó, os teólogos. Resolve o problema do cara. Aí eles começam. Hoje é sábado. Eles te curaram, esse cara curou você no sábado. Rapaz, foi. Não pode fazer isso. Meu irmão, os caras pegam a Bíblia, irmão, e atravessa e mistura e faz uma bagunça com a Bíblia, faz cada exegésima, que até o diabo fica com inveja, irmão. Até o diabo fica com inveja. E aí, irmãos, os doutores da lei começaram a perseguir o coitado do cego. Aí chegou os pais do cego, deram uma prensa nos pais do cego. Os pais do cego pensaram, meu Deus do céu, agora vai todo mundo para o Chilindró, ele e nós. Para sair fora, eles falaram, olha, ele tem idade, deixa ele responder por si. Até os pais do cego abandonaram o cego. Você já pensou, irmão, se você tem um filho com deficiência física, foi criado ali com aquela deficiência, e um dia Jesus cura esse menino, o que você vai fazer? Hoje eu fui num culto de ação, num almoço de ação de graça, porque a irmã comprou uma casa. Se fosse filho meu, eu fazia culto todo dia. Quando eu lembro das curas que Deus fez nas pessoas da minha família, eu choro de alegria na presença de Deus. Quando eu olho para minha mãe e vejo que Jesus curou minha mãe de doenças mortais 3 vezes. A primeira foi em 1971. E até hoje ela está com a gente, orando por nós, aconselhando. Que bênção! Quando eu lembro do meu irmão que passou pelo vale da sombra da morte, tem dia que eu vejo ele chegando na igreja, quando eu olho para ele eu fico numa alegria, porque ele quase morreu. Eu ouvi do médico, não tem mais jeito para o seu irmão. Foi eu que fui levá-lo, e Jesus curou meu irmão, aleluia. Agora aqueles pais abandonaram o filho que foi curado por Jesus, mas Jesus não abandonou o cego. Jesus foi lá onde ele estava. O cego estava confuso, meu Deus, o Senhor me curou, e depois que eu fui curado, eu só arrumei confusão, todo mundo me abandonou, nem na igreja eles me deixaram entrar, nem na igreja eu pude entrar, Senhor. Meus pais me abandonaram,
Mas a Bíblia diz, irmãos, que ainda que os nossos pais, que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não nos abandonará. Pode acaso uma mãe abandonar o filho que gerou? Ainda que ela abandone, o Senhor não nos abandonará. A nossa vida é com Jesus, irmão. A igreja precisa estar atenta, como Maria, aos pés de Jesus. Cuidado com o ativismo de Marta. Marta, eu falo isso, irmão, é para mim que eu falo, porque eu sou muito Marta. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar, quando eu estou à toa, eu fico caçando um trem para fazer. Graças a Deus, Deus me deu uma mulher que é Maria, né? E ela vai me chama a atenção. Para com isso, sossega, para de pensar, inventar coisa para fazer. O mais importante do mundo Jesus já fez. O que era impossível a qualquer um, Jesus fez. Ele salvou você. Aleluia. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. Jesus venceu, aleluia. Ele venceu. Então vamos seguir Jesus. Vamos viver uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra para discernir a sua voz, porque o campo é minado, o mundo religioso cristão é minado. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe todos nós, e que naquele dia que a trombeta tocar, e se for para ser arrebatado antes, cadê o Arnaldo? É bênção, irmão. Eu queria que Jesus me levasse agora. É melhor. No dia que a trombeta tocar, irmão, vamos desfrutar da glória de Deus. E esse pessoal aí, ó, ladrões, mercenários, salteadores e companhia, a gente não tem jeito, nós somos carnais, né? Então eu tenho um pouquinho de vingança no meu coração. Eu quero estar lá na fila do juízo final. Eu sei que eu vou passar pelo tribunal de Cristo, não tem problema não. Meu nome já está escrito lá, estou sossegado. Mas eu estou doidinho para esse dia chegar. Viu, pastor Josué? Vou estar lá na fila. Tinha um cara lá que falava que era crente, estava me devendo e não me pagava. Vendeu o carro dele para dar lá para a igreja dele em sacrifício, ele teve coragem de fazer, mas paga uma mixaria que ele me devia, não teve coragem não. Aí eu encontrei com ele lá na farmácia. Ei, rapaz, você não vai me pagar não? Na frente de todo mundo assim. Eu sei que Jesus não ensinou a gente a fazer isso não, né? Mas aí ele, isso é lugar de você me cobrar, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou cobrar de você mais não. Mas o dia que a gente chegar lá no céu, se você chegar lá, a hora que você me ver, você vai lembrar do prejuízo que você me deu. Falou? Vai e não peques mais. Então, irmão, vamos viver com Jesus. Mas eu já perdoei ele já. Já está perdoado. Graças a Deus. Coisa pior do mundo é você guardar rancor no coração. Já perdoei o rapaz. Falei, você está perdoado. Depois passou um tempo. Mas não é assim fácil não. Porque Jesus às vezes tem que amassar a gente, tem que dar uma quebrantada, né? Igual aconteceu comigo essa semana. Então Jesus, irmão, tem aquele corinho antigo, deixa Deus amassar o barro. Ele amassa como quer. Jesus está fazendo de você um vaso para a glória do seu nome. Então vamos viver essa vida de igreja sempre com Jesus, ouvindo a orientação de Jesus que Ele tem para nós nas Escrituras Sagradas, em comunhão com Ele, para a gente conseguir, com essa comunhão com Ele, vencermos todas as ciladas do maligno. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe essa igreja,
e que a gente siga junto até a volta de Jesus. Amém?